Olá, boa noite. Hoje é segunda-feira, dia 7 de janeiro de 2013. Preço do transporte coletivo sobe e desagrada a população. Saiba tudo sobre as eleições para um novo diretor do Hospital de Clínicas da UFO. Calorão, quais são os cuidados que precisamos ter com a garganta para não ficar sem voz. Adoção, como impor limites para os filhos adotados. Tecnologia no campo. Uma descoberta da Universidade Federal de Lavras pode aumentar a produtividade nas lavouras. Jovem atleta do SESI participa de competição na Austrália. Estas e outras informações a partir de agora no TVU Notícias, que já está no ar aqui pela TV Universitária. O novo valor do Vale Transporte de Uberlândia, R$ 2,85, foi anunciado na semana passada e deve entrar em vigor nesta quarta-feira. Nas ruas, o reajuste não agradou quem precisa utilizar o sistema. De R$ 2,60 para R$ 2,85. A nova tarifa do transporte coletivo ainda não entrou em vigor, mas gera descontentamento e muita reclamação. Vai pesar, né, no bolso, porque o salário sobe agora, mas tudo sobe junto, né? Puxado, né? Principalmente para quem não tem o Vale Transporte, né, por exemplo. Tô achando muito caro, é 25 centavos, mas faz diferença no bolso. O anúncio do reajuste de 9,65% em relação ao atual foi feito pelo prefeito Gilmar Machado durante uma coletiva com a imprensa. Nós queremos comunicar que a tarifa em Uberlândia a partir de domingo vai ser de R$ 2,85. Para calcular o aumento, de acordo com o atual prefeito, a Secretaria Municipal de Transportes levou em conta o aumento da frota de ônibus e de passageiros, quilometragem, manutenção, preço do litro do combustível e atendeu ainda um pedido especial. Fizemos todo o esforço, né, para que de fato a população tivesse em Uberlândia uma das melhores tarifas de ônibus, né, e ao mesmo tempo atendendo um apelo da minha presidenta Dilma, que pediu para que nós pudéssemos nos esforçar para não ter um aumento tão grande do ônibus, para que a gente pudesse contribuir na redução da inflação no Brasil. Para quem pega 2 ônibus por dia, o custo a mais no fim do mês com o aumento da tarifa do transporte coletivo é de R$ 12,00, o que representa cerca de 2,2% do salário mínimo. Em Uberlândia, mais de 5 milhões de pessoas utilizam o transporte público por mês. Com uma passagem, é possível percorrer toda a cidade através do sistema integrado. Mesmo assim, os usuários não estão nada satisfeitos com esse aumento. Eu acho que ainda não é hora de subir não, né? Ainda tá cedo. De maneira geral, pesa mais e a gente tem que conviver com o peso. Ainda bem que eu não pago, né? Mas para quem paga é ruim. Tem que aumentar, mas tem que investir também. Começou hoje as inscrições das chapas para quem quer concorrer aos cargos de direção do Hospital de Clínicas da UFO. São 3, diretor-geral, diretor de serviços administrativos e de enfermagem. Para falar sobre este assunto, eu converso agora com Wellington Silva, presidente da comissão eleitoral nomeada pelo reitor. Boa noite, tudo bem? Boa noite, João. Boa noite. Então, já aconteceu um processo e agora esse faz parte de outro. O diretor clínico já foi escolhido, né? Perfeitamente. A escolha do diretor clínico é uma solicitação do CFM e ela tem um prazo de 30 dias e está vencido. E o diretor clínico vai fazer parte dos demais diretores que assumirão, após a eleição, a direção do hospital. Certo. O senhor já tem um nome já de quem foi escolhido? Já. O diretor clínico do hospital é o diretor Dr. Hélio Lopes da Silveira, e o vice-diretor, Dr. Paulo Sérgio de Freitas. E agora, por que deve ser feita essa consulta eleitoral para escolher esses outros diretores? Essa consulta eleitoral foi uma solicitação e uma promessa de campanha do atual reitor, Dr. Elmiro, e para consultar a comunidade do que seria, quais são os diretores para o hospital. Certo. E quem pode se inscrever para participar? Quem pode se inscrever para participar dessas chapas e para poder? E quais são as exigências? A comissão colocou um regulamento do processo de consulta à comunidade hospitalar para a escolha do diretor-geral, diretor de enfermagem e do diretor administrativo. E são essas pessoas. Para regular, o candidato a diretor-geral tem que ser professor, em efetivo exercício de carreira do magistério superior da UFO e lotado na FAMED. E ter aquilo que é normal em todos, ter aprovado o período estágio probatório.
O diretor de serviço administrativo deverá ser ocupado exclusivamente por um servidor técnico-administrativo da UFO com nível superior, ter sido aprovado no estágio probatório, da mesma forma. O diretor de enfermagem, esse será ocupado por um servidor do quadro de servidor da UFO e ter também ter aprovado no estágio probatório. Certo, lembrando que hoje começou as inscrições das chapas, mas agora eles terão um período, depois de inscritos, né? Terão um período para fazer a divulgação, né? Perfeitamente, Júnior. O que ocorre? Elas têm início hoje, a partir das 7 horas, 7h30 da manhã, iniciou-se as inscrições das chapas, que provavelmente concorrerão às eleições. E tem um adendo, um esclarecimento que eu gostaria de aproveitar a oportunidade, que o período de campanha eleitoral, nós colocamos que de 10 a 16 de janeiro. Ocorre, porém, que assim que se inscrever uma chapa, já pode se iniciar o processo de campanha eleitoral. Esse é um esclarecimento que não está na intranet e que eu estou fazendo agora, aproveitando essa oportunidade. Certo, só para esclarecer para quem está em casa, os funcionários terceirizados não participam da consulta, né? Quem é que vai poder participar dessa consulta? Perfeitamente. Isso realmente foi algumas pessoas têm dúvida. Eu gostaria daquelas pessoas que porventura não tenha esse esclarecimento, que entrasse na intranet e verificasse, mas eu vou deixar bem claro que são considerados aptos a participarem do processo eleitoral os docentes integrantes do corpo clínico do hospital, docentes médicos da área básica do curso de medicina, docentes do curso de graduação em enfermagem e nutrição e docentes da ESTES. Os médicos administrativos do corpo clínico e servidores técnicos administrativos integrantes do hospital de clínica, incluindo os servidores da diretoria executiva da FAEPO e também do almoxarifado. Os funcionários com vínculo empregatício com a FAEPO, lotado no HC, esses também votarão. E só não votam aqueles funcionários que são das empresas terceirizadas. Ok, então só para terminar, nosso tempo já acabou, quando é que acontece essa consulta eleitoral? Dia 17, das 6 horas às 20 horas. Por quê? As pessoas também perguntam por que não tem 2 dias, porque vai ficar um dia de fora daqueles servidores do hospital que estão no período de 12 por 36. Mas é difícil dar guarda da comissão das urnas eleitorais. Então, o que nós fazemos? Fazemos nesse período mais abrangente, das 6 horas da manhã às 20 horas, que pode pegar todos aqueles que já estão entrando e que estão saindo. E encerrado, então, começa já a apuração. Perfeitamente. Ao término, já começa a apuração. Provavelmente, em torno das 22 horas, já tenhamos os candidatos eleitos. Ok, muito obrigado pela entrevista. E veja agora a previsão do tempo. No Triângulo Mineiro, a temperatura fica instável durante o dia. Já no estado, deve ocorrer chuvas rápidas em maior parte das regiões. Em Uberlândia, a temperatura segue amena. À tarde e à noite, há previsão de chuva a qualquer momento. A mínima prevista é de 21 e a máxima 31 graus. Confira como fica o tempo em outras regiões do estado. Em Paracatu, tempo frio pela manhã. À tarde e à noite, previsão de chuva, mínima de 21 e máxima de 33 graus. Em Santa Vitória, sol com aumento de nuvens pela manhã. Possíveis pancadas de chuva a qualquer momento, mínima de 24 e máxima de 33 graus. A terça-feira em Tupaciguara será de sol pela manhã. À tarde e à noite, pancadas de chuva. A temperatura varia entre 20 e 31 graus. Em Ituiutaba, dia ensolarado pela manhã. Deve chover a qualquer momento. A mínima é de 22 graus. Depois do intervalo, os cuidados com a garganta nos dias quentes. A gente volta em instantes. Eu sou mais um brasileiro com registro civil. Tenho os meus direitos desde o nascimento. Eu também tô nessa corrente que tem que seguir em frente. O país inteiro está com a gente. A certidão é de graça, é um direito humano. Procure na maternidade, no cartório mais próximo ou informe-se na prefeitura sobre os mutirões. Sou da família Brasil e tenho orgulho de ser brasileiro. Certidão de nascimento, um direito humano, um dever de todo o Brasil. Governo Federal.
Fundamental para o mercado de aviação, o engenheiro aeronáutico está diretamente envolvido com projetos de todos os tipos de aeronaves, como aviões e helicópteros. A Universidade Federal de Uberlândia forma profissionais que planejam, desenvolvem, constroem projetos aeronáuticos e atuam na manutenção de aeronaves. Faça parte dessa equipe vencedora. Venha para a Engenharia Aeronáutica da UFO. O projeto Dançando na UFO retorna às atividades a partir do dia 21 de janeiro. As aulas gratuitas de dança de salão, que contém forró, salsa e bolero, acontecem no campus Santa Mônica e Umuarama. As vagas são limitadas e as inscrições podem ser feitas até o dia 16 de janeiro pelo site esportes.proex.ufo.br. Mais informações pelo telefone 3218 2959 ou 3218 2960. Para refrescar durante o verão, muitas pessoas abusam de bebidas geladas e ar-condicionado. As consequências são consultórios cheios de pacientes com dores de garganta e problemas com a voz. Antibióticos à base de amoxicilina e pastilhas para a garganta não podem faltar na caixinha de remédios deste engenheiro. Pelo menos uma vez por mês, ele procura o hospital por causa de dores de garganta e rouquidão, problemas que o acompanha desde criança. Desde criança tem problema com dor de garganta, mudando o clima, minha garganta ataca, às vezes afeta muito, que não dá nem condição de eu comer. Aí eu tenho que procurar um hospital, um postinho mais rápido possível para comprar o medicamento. Infecções de garganta são frequentes nesta época do ano, principalmente por causa da mudança climática e do uso abusivo do ar-condicionado, água gelada e ventiladores. No caso de Tiago, os problemas interferem inclusive na rotina de trabalho. O clima também, não só o ar nem a água gelada, que ultimamente, esses dias eu estava viajando a trabalho, aconteceu que eu tive que procurar um médico, porque minha garganta estava inflamada e eu estava tomando pastilhas e não adiantava nada. Problemas que podem resultar na perda da voz. De acordo com este médico, pelo menos 10% dos pacientes que procuram o consultório diariamente apresentam rouquidão. Tem pessoas que têm rouquidões que elas melhoram rápido. Isso é uma laringite aguda, é alguém que tem a voz normal e por algum motivo fica rouca e com 4, 5 dias melhora. Isso é uma laringite aguda que corresponde ao uso de gelado, ar-condicionado ou uso abusivo da voz. É alguém que resolve fazer um discurso e fala muito e aí perde a voz. Essa é uma laringite normal que melhora com o repouso de voz, na maioria das vezes, e algum anti-inflamatório. Existem os casos mais complicados, que são as laringites crônicas, é aquela pessoa que fica rouca e a rouquidão não melhora. Essa precisa de uma avaliação do otorrino. Ainda segundo o otorrino, as dificuldades se agravam quando o profissional usa a voz de forma abusiva, causando nódulos nas cordas vocais. Então, se é um nódulo de corda vocal, ele normalmente ele machuca as duas cordas vocais e aparece como se fosse um calozinho. Isso é por uso errado ou excessivo da voz. Esses casos resolvem com tratamento fonoterápico. E outros problemas, como um cisto de corda vocal, por exemplo, ele precisa de cirurgia. Você precisa retirar o cisto para que a voz volte ao normal. E não podemos esquecer aí dos casos graves, que são os cânceres, que a laringe, quem fuma e bebe, tem que ficar de orelha em pé e prestar atenção. Veja o caso do Lula. Além do ex-presidente, artistas famosos como Débora Seco e Suzana Vieira e cantores como Zezé de Camargo e Celine Dion tiveram que se afastar do trabalho para fazer cirurgia nas cordas vocais. Para os especialistas, a melhor forma de evitar o problema é a precaução. Se ela está ficando rouca constantemente, ela tem que procurar um especialista, porque alguma coisa está errado. E além disso, tem alguns cuidados normais, que é não gritar, tomar muita água, não falar muito tempo alto, porque aí a corda vocal fica muito cansada, ela fica inchada. Então, esses cuidados são os mais importantes, e fazer aquecimento vocal, que aí, no caso, a pessoa precisa ter uma orientação para poder fazer o aquecimento antes de usar a voz.
Agora vamos falar sobre adoção. Qual é a importância de limites na relação com o filho por adoção? Este será o tema de uma palestra organizada pela ONG Pontes de Amor, que vai acontecer no dia 10 de janeiro, quinta-feira, às 19h30, no Centro Educacional São Pascoal. E para falar sobre este assunto, eu converso agora com Marcionila Rodrigues, que é mestre em psicologia. Boa noite, tudo bem? Boa noite. Então, como impor limites nos filhos por adoção? Limites têm que ser colocados com amor. Limites têm que ser colocados com carinho, sem agressão, mas com firmeza. É muito importante os pais terem firmeza para proteger os filhos contra todas as coisas que às vezes eles têm desejo de fazer e por não terem uma formação psicológica ainda pronta e bem lapidada, não terem valores morais ainda bem introjetados por conta das vivências difíceis que tiveram antes da adoção, eles precisam dessa referência. Então esses limites são as referências que os pais amorosamente têm que colocar para proteger esses filhos. Porque eu tenho pesquisas antigas a respeito disso e onde eu verifiquei que as crianças super protegidas e sem limites, elas ficam despreparadas para a vida. Então é preciso colocar esses limites que protegem, que acolhem. Porque o que o filho por adoção precisa é ser acolhido como filho. E todo filho precisa de saber o que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve. O que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é mal, né? Ele precisa aprender a usar o livre-arbítrio. Ele precisa aprender a se proteger e proteger o mundo. Então, lembrando que problemas toda a família tem. Sim. Mas nesses casos, por exemplo, quando é que os pais devem procurar ajuda? Então, quando há alguma dificuldade maior, porque às vezes os pais idealizam o filho e ele vem com algumas dificuldades, porque o sentimento de abandono que essas crianças viveram antes, isso traz marcas psíquicas muito grandes, que hoje em dia a gente sabe que são, essas marcas se dão nos centros neurológicos que são os mesmos da dor física de quando a gente apanha fisicamente. Então, o sofrimento dessa gente é muito grande. Então, os pais, eles quando pegam crianças que precisam de um pouco mais de ajuda, às vezes eles têm um pouco de dificuldade para isso. E aí é preciso uma ajuda psicológica. E aí um bom psicólogo pode orientá-lo, discutir com ele as possibilidades, as dificuldades. Certo. E aquela dúvida de quem adota? Contar ou não contar? Ou contar, esperar para contar na adolescência, ou contar logo na infância? E aí? A gente começa contando desde quando a gente pega o filho por adoção. Sabe, a gente vai contando para ele que ele é filho querido, escolhido, amado, desde a hora que você pega. Você não cria segredo, porque quando você cria o segredo, depois para contar esse segredo, revelar, é geralmente traumático. E geralmente eles descobrem de uma maneira esquisita, de uma maneira dolorida. Então não é uma boa criar segredos. A gente não cria problema. A gente já vai contando. E um dia ele fala, o que é ser escolhido? Aí os pais explicam. Tem filhos que vêm, porque vem na barriga da gente. A gente não escolhe que jeito que ele é, que idade que ele tem. E você é um filho que eu escolhi. Você nasceu noutra barriga. E aí vai contando toda a historinha dele. Que é aquela questão do filho do coração, né? Sim, sim. E aí tem que explicar que não é bem no coração, porque às vezes uma vez tinha um paciente que viu uma mulher com o peito avantajado na rua, falou, mãe, aquela mulher está com um bebê ali, porque ele ficou com a fantasia de que o filho do coração, o peito vai estufando, né? Então é preciso explicar como é que é isso. Certo. As crianças fazem perguntas. Quando eles fazem perguntas, a gente responde a verdade. Precisa responder com a verdade. E por falar em responder a verdade, a gente precisa impor limite, sim, de uma maneira carinhosa, de uma maneira, né, amorosa, e firme, né? E o diálogo é essencial nesse quesito. Sempre essencial. Sempre. Não, então o pai que tem uma criança por adoção, é preciso dialogar, estar sempre aberto para receber o filho de braços abertos, como uma família qualquer, né? A verdade é que os filhos que nascem da gente também têm que ser adotados. Se nós não adotarmos os nossos filhos, alguém fará isso. E às vezes alguém que não devia adotá-los.
Então, nós precisamos sempre acolher, adotar, é adoçar a nossa vida, é acolher, é amar muito o filho que a gente escolheu, que a gente tem. Obrigado pela entrevista e pela presença aqui no TVU Notícias. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado. Para quem quiser mais informações sobre a palestra da ONG Pontes de Amor, basta ligar para o número 3235-0218 ou pelo site pontesdeamor.com.br. Daqui a pouco, a atleta do SESI vai participar de competição na Austrália. A gente volta depois do intervalo. Sempre que cai um avião, todo mundo se comove. Mas e se todo mês caíssem 8 aviões no Brasil? 8. Todos lotados de jovens, a maioria negros. Pois é isso que a violência está fazendo com a gente hoje. Milhares de vidas roubadas do futuro do Brasil. Por isso, foi criado Juventude Viva. Mais oportunidades, combate à violência e ao preconceito, mais direitos para o jovem e respeito à vida. Inclusive a sua e a minha. Já faz tempo que a seca desafia governos e entristece os poetas. Por isso o Brasil tem investido como nunca em projetos de água para consumo e plantação. São 25 bilhões de reais em centenas de quilômetros de adutoras, barragens, 500 mil cisternas, novas áreas irrigadas e muito mais. Investe também como nunca em educação, emprego, crédito e em todas as regiões do Nordeste, que está ampliando as ações de emergência na seca atual. A seca sempre vai existir, mas o sertanejo vai poder se defender cada vez mais dela. O sertanejo é um cabra forte, só precisa de apoio. E vai ter cada vez mais. A Universidade Federal de Uberlândia, por meio da Diretoria de Processos Seletivos, divulgou o edital com cronograma e procedimentos de inscrição e matrículas para o ingresso nos cursos da UFO, no primeiro semestre de 2013. O edital contempla as seguintes formas de ingresso: Grupo PAAS, Programa de Ação Afirmativa de Ingresso no Ensino Superior, terceira etapa no Subprograma 2010/2013, Grupo Sistema de Seleção Unificada, SISU, e nos cursos que exigem certificação e habilidades específicas. Mais informações, ingresso.ufo.br. Uma jovem da equipe de atletismo do SESI vai representar o Brasil no 6º Festival Olímpico da Juventude na Austrália, que acontece de 16 a 20 de janeiro. Nós vamos acompanhar como anda a preparação da atleta para participar deste desafio do outro lado do mundo. Há 7 anos, Iracema começou a praticar o esporte depois de uma simples brincadeira. O meu treinador pediu para eu começar os treinos. Eu não levava muito a sério. Aí depois da minha primeira competição, eu já fui levando mais a sério. E hoje, super sério os meus treinamentos, até recebo para isso. A atleta participou das Olimpíadas Escolares Módulo 2 em novembro, na cidade de Cuiabá, no Mato Grosso, e se classificou entre as 2 primeiras colocações. Iracema vai representar o Brasil no 6º Festival Olímpico da Juventude na Austrália, mas ela terá que treinar bastante para obter um bom resultado. Para Luiz Alberto, que é responsável pelo Centro Nacional de Treinamento em Atletismo, é necessário que a jovem atleta descanse, embora os treinos continuem diariamente. Não posso puxar, que ela está voltando a treinar, depois desse descanso. Então, ela está voltando de uma forma mais natural, tem um trabalhinho forte aqui e ali, mas nada muito forte, entendeu? Porque senão ela machuca. Essa é a primeira vez que o Brasil vai participar do Festival Olímpico da Juventude, que conta com 17 modalidades esportivas e mais de 30 países participantes. E para esta disputa, Iracema já está de malas prontas. Estou ansiosa, muito ansiosa, porque nunca viajei uma viagem internacional. Vou procurar dar meu melhor, fazer o que eu estou treinando. Por enquanto, meus treinos não estão muito fortes, não estão muito bem para competir, mas fazer meu melhor e seja o que Deus quiser. Uma descoberta da Universidade Federal de Lavras pode aumentar a produtividade nas lavouras. A responsável é uma bactéria capaz de fixar nitrogênio no solo. O nome desta bactéria é Cupriavidus necator.
O micro-organismo já é conhecido pelos pesquisadores da UFLA, mas o que ela pode fazer acaba de ser descoberto por um grupo de pesquisadores da instituição. Presentes em diversos tipos de solo, a bactéria e a sua capacidade de regenerar sistemas degradados tem dado o que falar no meio científico e acadêmico. Uma aluna que estava fazendo tese de mestrado estava trabalhando com outro tipo de simbiose, também uma espécie nova do laboratório, e encontrou essa bactéria com características similares, e quando a gente fez o sequenciamento do DNA, viu que era o gênero Cupriavidus. Posteriormente, em outra tese de doutorado, foi feita a identificação molecular com vários genes, não só o sequenciamento dos 16S, mas genes housekeeping também, e confirmou-se que ela pertencia à espécie Cupriavidus necator, que é uma espécie já existente, só que essa espécie não tinha nenhum relato de que era capaz também de formar simbiose, de viver junto com leguminosas e promover o crescimento dessas leguminosas através da fixação biológica de nitrogênio. Para chegar até a descoberta, esse grupo de alunos isolam a semente de uma leguminosa para que a bactéria se reproduza e forme estes pequenos nódulos. A partir daí, ocorre todo o processo de fixação biológica de nitrogênio. Aqui no laboratório nós trabalhamos principalmente na seleção de bactérias para maximizar a fixação biológica de nitrogênio. Então essas bactérias são isoladas de nódulos de feijão e de outras leguminosas. No entanto, trabalhando com nódulos de feijão, foi isolado essa bactéria, que é a Cupriavidus. E até então não sabia que ela fixava o nitrogênio atmosférico. Aí começou os testes aqui no laboratório para verificar, e um dos testes que nós fizemos e verificamos foi a tolerância a metais pesados, como zinco, cádmio e outros. De acordo com as pesquisas, a bactéria tem a capacidade de recuperar ambientes, em especial áreas de mineração. Também é um importante aliado do produtor rural, já que o micro-organismo é capaz de tornar a lavoura muito mais produtiva. É uma simbiose nova que não tinha sido relatada até o momento, e a gente está vendo, a gente estudou algumas espécies de planta, feijão, calpi, leucena, algumas espécies de mimosa, e a gente está estudando também essa simbiose com outras espécies e também o crescimento dessas simbioses em solos contaminados com metal pesado. A bactéria também é um ótimo substituto para os fertilizantes nitrogenados, reduzindo assim os custos com a plantação. Como ela forma simbiose eficiente com algumas espécies leguminosas, de grãos ou arbóreos, ela também pode ser usada para fornecer nitrogênio, né, que é um nutriente importante para as plantas, para promover o crescimento dessas plantas. O TVU Notícias de hoje fica por aqui. Obrigado pela audiência e fique agora com o Jornal Minas, segunda edição. Boa noite.